Segunda-feira a gente aqui já vai dizer direitinho. Ou a manchete do Fala Alto aí, manchete do Fala Alto. O Fala Alto traz uma liberação, área jurídica, né? Lorde Fala Alto na área, olha aí. Ô Amadeu, essa aí é a primeira, relator liberação a Moraes, pode marcar o julgamento do primeiro pedido de inexigibilidade do TSE. Dizem que esse é o mais robusto e o mais adiantado dos pedidos de inelegibilidade do ex-presidente. Isso aí é aquele processo... Vamos contextualizar isso. É aquele processo que no início até houve a crítica dos bolsonaristas, porque o ministro Benedito Gonçalves, que é o corregedor e foi quem liberou o processo, ele deu um tapinha nas costas do Lula. Que é uma coisa... quer dizer que você deu um tapinha nas costas de alguém, não pode mais liberar o processo, né? Então, o que acontece? Se você pegar isso aí, esse processo ele tende a ser o primeiro processo que discute a inexigibilidade dele. Por quê? Porque existem outros 14 lá, só do Ministério Público. É o primeiro que chega, 14, esse. Ele é referente àquela live que ele fez com os embaixadores, né? Que ali ele usou a máquina, literalmente ele usou a máquina, ele chamou os embaixadores para uma reunião, que aparentemente seria uma reunião para tratar de coisas de interesse do país. A gente está vendo ali as imagens. E quando chegou lá, o que ele fez, na verdade, foi um apelo de apoio político. E de condenação às urnas. E de condenação às urnas, ao processo. De levantar uma... Ele fez uma coisa, o que ele fez? Ele levantou a opinião dele, ele demonstrou a opinião dele, de que as urnas eram inseguras, mostrou os pareceres dos técnicos lá, que só ele conhecia também, que nunca foi divulgado quem são esses técnicos. No final, ele fez aquela velha pataguada, né? Resultado. A maioria dos embaixadores que saíram lá, quem no Rio achou... A maioria saiu rindo, porque era uma situação anômala, né? Absurda. Embaixador para duvidar do sistema local. Do próprio Normalmente país. Os embaixadores é que vêm como observadores internacionais criticar o sistema local. Já o presidente não, ele criou todo um incidente diplomático, vamos dizer assim. Então, resultado. Esse foi o caso e está liberado pelo relator para julgamento. Político, né? E o caso é abuso do poder político. Abuso do poder político. O Ministério Público Eleitoral considera escancarado. Não, aí você não tem muito o que discutir, porque lá, inclusive no dia que foi fazer a argumentação, o Ministério Público Eleitoral, a subprocuradora, ela mostrou os pedaços lá do presidente falando. Ela não falou quase nada, ele disse, olha, eu não vou argumentar, vocês só ouçam o que o presidente falou. Produzir provas contra si mesmo, Ananias. Isso, e tem muito nesse caso. Olha, uma conduta vedada do presidente como candidato à reeleição. Um uso indevido do meio de comunicação, porque foi transmitido as imagens que a gente viu aí pela TV pública, TV Brasil. E ainda o desvio da finalidade da reunião com os embaixadores, ou seja, lá os embaixadores não estavam para ouvir o presidente criticar, colocar em xeque, desacreditar o sistema de votação do país, que ele é o presidente. Então, o desvio total de finalidade dessa reunião. Então, são alguns pontos que, como você disse, colocam esse processo de forma muito robusta. O ministro Alexandre de Moraes vai marcar a data para julgamento. E hoje o Bolsonaro já participou de ato público com o Tarcísio de Freitas. Ô, Cíntia, foram para ouvir o presidente e ouviram o candidato, é isso? Mais ou menos. Aí ficou muito ruim também para a imagem do Brasil, né, na época. Eu lembro que alguns países, alguns representantes desses países comentaram bastante. E o clima no Itamaraty, que já não era essas coisas, ali foi um ponto-chave no isolamento do Brasil das grandes lideranças mundiais. Ari, fechando aqui, tendência é de inelegibilidade? Total. Inclusive e sobretudo com a entrada dos dois novos ministros na noite de anteontem. A gente mostrou no portal meionorte.com. As vagas de juristas foram outras. Os dois novos ministros efetivos, né, que foram nomeados pelo presidente Lula. A tendência é essa, mas não é só porque esses dois ministros foram nomeados pelo presidente. É porque a robustez nas provas tem imagem, tem o próprio ex-presidente Bolsonaro falando. Então, não há muito ali o que